não são curadas? Aí alguém vai dizer, é falta de fé. Não, pode não ser, pode ser um propósito de Deus na vida de alguém, para essa pessoa servir de instrumento de glorificação a Deus. Por que algumas pessoas, às vezes, pedem algumas situações e Deus diz, como disse para Paulo, Paulo, eu não vou tirar o espinho e a minha graça te basta. Com isso, Paulo orou mais e a sua fé aumentou e ele continuou, mas não negou. Por que o apóstolo Pedro ele é morto de cabeça para baixo, pendurado numa cruz, e Jesus que andou com ele não poupou? Tudo tem um propósito, soberania de Deus. Mas quando Deus fala, vou curar, vou fazer, há uma palavra direcionada. Isso não quer dizer que se Deus não fizer o que eu quero, quantos estão me entendendo? O que eu quero, esse Deus é morto, esse Deus não funciona, esse Deus não existe. Esse é o discurso dos humanistas, do mal, a turma que vem dizer, se Deus existe, por que o mal acontece no mundo? É simples, se você consegue ver o ar, não consegue, não, mas ele existe. A maldade também existe. As pessoas escolhem o que elas querem fazer. Daí a frustração de muita gente que vem para Jesus, que supostamente vem, e começa a colocar culpas e responsabilidades em Jesus, que não tem nada a ver com isso. Eu quero prestar um concurso e quero passar, mas eu não estudo. E além de eu estudar, eu me lembro que eu orei assim, Senhor, eu quero, se for da tua vontade. Mas embora eu só falava, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, eu falei, se for da tua vontade. E uma decisão eu tomei na minha vida, sabendo que Deus me falou para não fazer, e eu agi pelo coração. Essa conta eu pago até hoje. Deus tem alguma responsabilidade comigo? Não. Já orei, já chorei, já pedi perdão, já falei. Escolhas. Nós definimos. Se aceitamos a Cristo, seguimos a Cristo por amor, é por amor. Por interesse é religiosidade e vai se perder. Por que eu estou dizendo isso? Capítulo 38 vai mostrar, mais uma vez, a que ponto Jeremias chega por causa de obediência. Só por obedecer. E, no entanto, Deus não evitou que ele passasse por aquela provação, mais uma, mas Deus estendeu a mão e o susteve naquela condição, e de maneira que a promessa que Deus tinha para com Jeremias foi cumprida. Ele não foi morto pelos homens de Israel, e nem de Judá. E nós vamos encontrar quando o próprio Nabucodonosor dá um comando, dizendo, não toque nesse homem. Então, a palavra de Deus se cumpriu. Um profeta se levanta justamente, na maioria das vezes, não é no momento de paz, é no momento de conflito. Os profetas nem sempre foram considerados no meio dos seus, que fará dos de fora. Nem sempre os profetas foram levantados quando estava tudo tranquilo. Normalmente aparece o profeta dizendo assim, assim diz o Senhor. Livro de Reis, capítulo 17, Acabe estava fazendo mal, destruindo junto com a sua esposa Isabel. Aí começa o texto. E Elias, o tisbita, quem que ouviu falar de Tisbe antes? Parece assim. E aqui você encontra o Senhor falando no capítulo 1, lá de Ananote, pegando um menino chamado Jeremias. A gente não encontra uma relação disso antes. Esses homens se levantam com um propósito. Mas lembre-se, nem sempre, aliás, quase sempre, falar a verdade gera inimizade, injúria, mentira, calúnia. Como assim, pastor? É verdade. Quando você fala a verdade, tem gente que vai procurar denegrir a tua imagem. Vai. Por quê? Porque ele quer que mantenha, as pessoas estão mais preocupadas em manter a sua imagem do que serem tratadas. Então, eu preciso manter perante a igreja, perante o meu trabalho, perante as redes sociais, uma figura angelical. Como assim eu vou ser contrariado? E na figura de cristãos, a gente desrespeita o que o Senhor fala em sua palavra. Eu vos darei pastores que serão vossos guias. Ah, não quero. Por quê? Porque contrariar, muitas das vezes, vai mexer com o ego, com a sociedade, com um monte de coisas.
Então, falar a verdade, pregar a verdade, combater a verdade, aconselhar, tomar decisões, não é muito que essa geração atual quer e a outra também, mas agora está pior. Pastor, onde o senhor quer chegar? Para você ver que quem tem convicção daquilo que Deus tem, não estou falando de profetada, de molecagem, de poder, que muita gente quer poder, quer status, quer palco, quer púlpito. Fernando entende, você estava conversando, falando, não é possível. Como é que um cego pode guiar outro cego? Mas vai ter cego que você vai seguir. Sempre é assim. Por quê? Porque você fala, ó, Deus não tem, você não está, essa não é. Não entende o meu chamado. Como? Como? Ser ministro do Senhor, ser cristão, já é uma responsabilidade enorme, feroz. Mas ser alguém que segue, que fala, é isso aqui. Não é gostoso. Não, não é. Verso 1, capítulo 38. Certa vez, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passor, e Jucal, filho de Selemias, e Passor, filho de Malquias, ouviram o que estava dizendo ao povo. Eu dizia que o Senhor Deus tinha dito o seguinte: quem ficar na cidade morrerá em combate, ou de fome, ou de doença. Mas aquele que sair e se entregar aos babilônios não será morto, pelo menos escapará com vida e continuará a viver. Eu estava dizendo que o Senhor também tinha dito isto: certamente entregarei esta cidade ao exército do rei da Babilônia, e ele conquistará. Então as autoridades disseram ao rei: este homem tem de morrer. Falando desse jeito, ele está tirando a coragem dos soldados que estão na cidade e desanimando todo o povo. Este homem não está procurando ajudar. O que ele quer é desgraça de todos. O rei Zedequias disse: muito bem, façam o que quiserem com Jeremias. Eu não posso segurar vocês. Então, eles me pegaram e me puseram dentro do poço que havia no pátio da guarda, e que era do príncipe Malquias. Eles me desceram com cordas. Não havia água no poço, só lama, e eu me atolei na lama. Ebed-Meleque, um eunuco nascido na Etiópia, trabalhava no palácio do real. Ficou sabendo que me haviam jogado no poço. Então saiu do palácio e foi falar com o rei, que naquela hora estava julgando causas no portão de Benjamim. Ebed-Meleque disse o seguinte: ó rei, meu senhor, o que aqueles homens fizeram está errado. Jogaram Jeremias no poço e ele, na certa, vai morrer de fome, pois não há mais comida na cidade. Aí o rei deu ordem para Ebed-Meleque levar 30 homens dali e me tirar do poço antes que eu morresse. Então Ebed-Meleque levou os homens ao depósito do palácio. Pegou alguns trapos e roupas usadas e os desceu por meio de cordas para dentro do poço onde eu estava. E disse: Jeremias, ponha esses trapos debaixo dos braços, para que as cordas não machuquem você. Eu fiz o que ele mandou. Então me puxaram com as cordas e me tiraram do poço. Depois disso, fiquei no pátio da guarda. O rei Zedequias mandou que me levasse até a terceira entrada do templo, onde ele estava. Então disse: Jeremias, vou lhe fazer uma pergunta e não quero que você esconda nada de mim. Eu respondi: se eu disser a verdade, o Senhor me matará. E se eu lhe der conselhos, o Senhor não ouvirá. Aí o rei Zedequias me prometeu em segredo o seguinte: pelo Senhor Deus que está vivo e que nos deu a vida, juro que não matarei você, nem o entregarei aos homens que querem matá-lo. Então eu disse a Zedequias que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: rei Zedequias, se você se entregar aos oficiais do rei da Babilônia, você não será morto, e esta cidade não será queimada. Tanto você como a sua família ficarão vivos. Porém, se você não se entregar, então esta cidade será entregue aos babilônios e eles queimarão.
você não escapará deles. O rei Zedequias respondeu: mas eu tenho medo dos judeus que passaram para o lado dos babilônios. Pode ser, ou pode acontecer, que os babilônios me entreguem a esses judeus e eles me torturem. Aí eu disse ao rei: o Senhor não será entregue a esses judeus. Por favor, obedeça a mensagem do Senhor Deus, como lhe falei. Então tudo lhe correrá bem. E o Senhor não será morto. Mas Deus me mostrou o que acontecerá se o Senhor não quiser se entregar. Todas as mulheres que ficarem no palácio real de Judá serão levadas para os oficiais do rei da Babilônia. E elas irão dizendo assim: o rei foi enganado e dominado pelos seus melhores amigos. E agora que ele afundou os pés na lama, os seus amigos o abandonaram. Eu disse ainda: rei Zedequias, todas as suas mulheres e os seus filhos serão entregues aos babilônios, e o Senhor também não escapará deles. O Senhor será levado como prisioneiro pelo rei da Babilônia, e esta cidade será destruída pelo fogo. Aí Zedequias me recomendou: Jeremias, não conte esta conversa a ninguém, senão a sua vida correrá perigo. E se as autoridades souberem que eu estive falando com você, vão lhe perguntar o que foi que conversamos e vão prometer que não o matarão se você lhes contar tudo. Se isso acontecer, diga que você veio me pedir que não o mandasse de volta à casa de Jonatas, pois ali você morreria. Então, todos os oficiais vieram a mim e fizeram perguntas, e eu respondi como o rei havia ordenado. Eles me deixaram em paz, porque não tinham ouvido nada da conversa. E fiquei ali, no pátio da guarda, até o dia que Jerusalém foi tomada. Amém? Bom, primeiro, Jeremias aqui já é um homem velho. Já não é um Jeremias no início do ministério. Já é um Jeremias machucado pelo ministério, com marcas de lealdade, de fidelidade a Deus por causa do ministério. Já apanhou, já foi ridicularizado, já esteve em prisão. Tudo isso por causa de obedecer à palavra de Deus. Nesse dia, nesse instante, novamente, Passur é um dos líderes oficiais que estão escutando Jeremias falando a quem lhe escuta e apresentando caminho de morte e caminho de salvação. Ele diz: a cidade vai ser tomada, Babilônia vai invadir, está no verso 3. Não tem escapatória. A cidade tem um rei, fantoche, e tem oficiais que mandam mais do que o rei. Esta palavra de Jeremias, quando ele está falando para quem ainda lhe escuta, não agrada esses oficiais. E o efeito do que Jeremias está continuando a falar é um fator desmotivador para eles. Por quê? Porque eles estão com medo de que as mensagens de Jeremias, falando do não bem-estar da cidade, provoque mais deserção e provoque fraqueza nos homens e nos soldados que ainda estão lutando. E eles, errados, mas se apresentam como verdadeiros patriotas. E para eles, Jeremias é um traidor. Você sabe que na legislação brasileira ainda tem um artigo que fala sobre penalidade de morte para traição, para quem se levantar no contexto, principalmente no estado de guerra, de praticar uma abominação nessa linha para com a nação. O que esses homens fazem? Versos de 1 a 4. Eles estão escutando isso e se iram ainda mais, porque já bateram, já prenderam,
já torturaram, já ridicularizaram, e Jeremias se mantém fiel. Mas não é um dia de profeta. São anos. E ele continua com a mesma mensagem. Uma pergunta para você, para mim. Você continuaria? Você continuaria defendendo seus valores e princípios, mesmo se você fosse levado para a prisão? O livro de Apocalipse revela que algumas coisas dessas estão para acontecer. Daniel também fala. Você continuaria mantendo fiel o que Deus te falou, mesmo depois de todo esse tempo, ainda não ter acontecido o que Deus disse que vai acontecer? Primeira pergunta. Porque é fácil nós falarmos de fé em tempos de paz. É fácil bater no peito quando a saúde vai bem, quando as finanças vão bem, quando até o emocional vai bem, quando a vida a dois vai bem, quando a vida em família vai bem. Mas e quando as coisas não estão tão bem como a gente quer? Será que ainda é possível dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim? Pois Jeremias, ele se mantém íntegro. Ele já teve os seus momentos de tristeza, decepção, humano, já irou-se. E agora ele já é um senhor. E continua pregando a mesma coisa. Quero fazer uma outra pergunta para os irmãos. O que seria mais fácil? Pregar o que a multidão quer ouvir e ter mais público? Ou continuar na linha que Deus determina? Era fácil. Muda o discurso. Vai ter comida, vai ter boa casa, vai ter seguidores, vai ter fã, mas você precisa mudar o discurso. Talvez você já tenha recebido uma palavra dessa na sua vida, eu já. Se você fizer isso, ganhará isso, terá isso, mais aquilo. Mas você precisa deixar de ser pastor. Esse Zedequias, ele ouve Jeremias falando, mas ele aqui estava impotente perante os príncipes. Por que impotente? Porque tudo aquilo que a gente tem que tomar de decisão e a gente não toma, pode ter certeza, vai se virar contra nós. É questão de tempo. Quem tem o dever de dizer basta, não vai continuar. Ah, mas então eu vou cortar isso. Pode cortar. Mas quem negocia entre o bem e o mal, quem negocia para ter, para ser, para estar, corre esse risco. Esse Zedequias continua impotente, como sempre um rei fraco. E aí a primeira coisa que a gente encontra é quando os oficiais do rei vão falar com ele e diz assim: esse homem é um perigo. Esse homem está enfraquecendo. Nós vamos prendê-lo. Vamos acabar com ele. Vamos matá-lo. O que o rei fez? Podem pegá-lo. Meu Deus do céu. O mesmo homem que diz, ora por teu Deus, fala com teu Deus, ele autoriza os príncipes a prenderem Jeremias, e a palavra aqui era uma palavra de morte. O que vai acontecer com Jeremias é que os homens querem matá-lo, mas não é um cortar o pescoço, não é uma espada que vai passar no coração. Esse é o pior tipo de morte. Cuidado para você não entrar nesse jogo. É a morte por tortura. Eles vão colocar Jeremias dentro de um poço escuro, que por causa do cerco babilônico em Judá, já não tem mais água, tem lama, é profundo, e eles vão fazer, desejo deles, que Jeremias morra aos poucos. Não é uma morte rápida. Morra aos poucos. Alguém aqui já nadou em lago, Porto de Areia,
e já se atolou no piso da água? Alguém já sabe o que eu estou falando? Você se mexe, e quanto mais você se mexe, mais você se afunda. Eu já passei por isso, já dei muito trabalho. Conforme um movimento assim, você vai afundando, não tem saída. Agora pense, escuro, com fome, apanhou e vai morrer. Isso é certo, vai morrer. O fato de lá na frente Zedequias livrar ele, não exclui a culpa dele, porque a omissão é uma coisa que Deus não gosta. E esse Jeremias, no verso 6, ele está aprisionado dentro de um poço na casa de Malquias, que era filho do rei, nessas condições. E por causa de tudo isso que ele falou, o que aqueles oficiais esperavam de Jeremias? Você vai morrer, mas a gente vai assistir você morrer. Isso é gente ruim. Agora, é babilônico? É israelense. Que situação. O que eles queriam? Que Jeremias tivesse uma morte silenciosa, aterrorizante, desagradável. Qual é o mal que esses homens encontraram em Jeremias? Nenhum mal. Gente ruim. Repete comigo, gente ruim. É assim, querido. Aos poucos, a gente vai há de ver esse moço morrer, essa moça morrer, esse ministério morrer, essa igreja falhar, mas não vai ser de uma vez, não. É aos poucos. Agora, Deus, que está no cenário cuidando de tudo, Deus está vendo Jeremias, que está se atolando na lama. Vai atolando. Agora, além da tortura física, irmãos, é a tortura emocional. Mulheres, por mais que tenha aqui uma infante, como é que você se sentiria dentro de um poço, uma cacimba, barrenta, escura, com bichos, pernilongos, insetos, sabe-se mais o quê? E se você fizer isso, afunda mais. Só que o sono vai chegar. Uma hora o cansaço vai dominar. E além de você ter que lutar no físico, você tem que lutar com isso aqui, ó. Quase igual o Covid, né? Quando pegou. Porque a gente tinha que, todo dia, lutar para não ser vencido aqui, ó. É assim que está Jeremias. E aos poucos, ele vai lentamente se afundando. Ele precisa se manter em pé. Porque se ele se ajoelhar, não tem mais como levantar. Pense numa cisterna. Se ele fica de joelho ou senta, o corpo ganha mais peso. Ele vai afundando mais. Então ele precisa ficar em pé. Eu acredito que Deus também já pode estar falando com alguns de nós aqui. Porque a maneira com que querem nos matar, na fé, no emocional e outras coisas, é fazendo você se curvar. Mas é uma questão de fé. Mantenha-se ereto. Mantenha-se em pé. Se ele se curva, ele vai morrer mais rápido. E parece que vai dar certo. Até que, não fala aqui de um dia. Dias. Repete comigo, dias. Eu vou usar uma expressão aqui, mas é fácil de entender, e vocês são inteligentes. Sabe quando a gente passa mal, tem uma diarreia, não tem controle, vomita, você precisa tomar um banho? Imagina esse homem dentro de uma cisterna. Não tem banheiro para ir. Ânsias de vômitos podem ter vindo. Insetos. E detalhe, se ele faz esses movimentos, mexe aqui, vai afundando.
Imagine ele precisando fazer as suas necessidades fisiológicas ali. Não está escrito, mas imagine a maldade das pessoas. Urina. Esse homem está lá. Não saiu nenhum grito. Vamos negociar. Ele continua. E o rei, o Zedequias, o fraco Zedequias, a Bíblia diz que ele está numa porta chamada Porta de Benjamim, onde Jeremias já passou muitas vezes por ali, para ir visitar os seus parentes e ir para Ananote. O rei está julgando os delitos, que é um tempo de conflito. As pessoas estão brigando por causa de comida, já tem mãe matando filho. Essas para comer, está escrito isso aí. E o que acontece no texto? A Bíblia diz aqui, e isso é um negócio muito interessante, que ele está lá julgando as pessoas, quando se levanta um homem que é um cuxita, um estrangeiro. O seu nome significa Ebed-Meleque, aliás, se denomina Ebed-Meleque, que significa a serviço do rei. Ele é um estrangeiro, pele negra, porque ele é de Cush, e ele está totalmente fora do contexto israelita. Ele é um etíope, ele é um eunuco que serve o rei. Este homem, que não é israelense, que não é hebreu, faz por Jeremias o que quem é da casa não faz. 11 a 13. E um detalhe sobre isso. Ele vai no rei falar com o rei, e ele é um estrangeiro, que ele sabe quem é Jeremias. Lembrando, ele se preocupa com o profeta quando quem tinha que se preocupar não se preocupa. Se fosse pregar essa noite aqui, daria mensagens. Como Deus levanta pessoas para cuidar daqueles que são dele. De quem você espera não vem, de quem você não espera, Deus toca. Esse homem, ele aparece uma única vez em toda a Bíblia. No capítulo 38 e no capítulo 39. Depois ele some da história. Personagens assim, como Ananias, lá do livro de Atos. Ele vai até o rei, e o interessante é que a gente encontra este homem falando com sabedoria, com controle emocional. É interessante como que Neemias também acha esse equilíbrio. E ele chega para o rei com respeito, porque ele é servo. Fala: rei, ele foi destemido. O senhor vai matar Jeremias, porque está faltando pão na cidade. E ele está lá, com fome. Quem você se lembra que autorizou os oficiais a fazer aquilo com Jeremias? Zedequias, o mesmo que ele está falando agora. O mesmo. O rei diz assim lá atrás: pode pegar e levar. Agora, esses homens estão felizes, porque eles acham que vão vencer. E esse homem vai falar, Ebed-Meleque, com o rei, e o rei fala assim para ele: faz o seguinte, parece coisa de louco, né? Pega 30 homens e vai lá e tira ele de lá. Leve esses homens para tirar ele da cisterna. E aí o rei fala: mas faça isso rápido, no verso 13. Irmão, não parece conversa de louco? Gente que sofre de uma doença de bipolaridade. Não queria falar, mas é. Como assim, cara? Você mandou matar o cara, colaborou com isso, agora você está mandando gente para resgatar lá. Só que no caso dele aqui não é bipolaridade. No caso dele aqui é mau caráter. É gente que fica em cima do muro. Em cima do muro. Eu falei isso aqui na última quinta. Que melhor que um inimigo declarado, aliás, pior do que um amigo declarado, é um inimigo confesso. Você lembra disso?
Pastor, como assim? É melhor eu saber que esse menino não gosta do que eu achar que ele gosta. Na verdade, ele vai me trair, ele vai me enganar, porque eu estou achando que ele é um amigo. Então, o que é melhor? Melhor você ter um inimigo, já sabendo, é meu inimigo. Meu inimigo, ou minhas inimigas, ou sei lá quem a gente pode chamar. Nem todas estão na lista. Nem todas. Há pessoas boas nessa terra. Há pessoas essenciais nessa terra. Mas há pessoas. Não toma jeito não. Que manda matar. E depois diz, eu tentei te ajudar. Eu estava com você. O discurso é mais ou menos assim, Giovanni. Eu crio dificuldade para te vender facilidade. Meu querido, não tem nada com isso. Foi a pressão, foi coisa do momento. Ah, é? Você tomou essa decisão sob pressão? Esse é o rei. Ele está ciente que Jeremias vai morrer, porque foi ele que entregou ele à morte. E aí Deus usa, encontra. Alguém pode discordar, mas eu vou afirmar, isso aqui é uma ação de Deus. Porque Deus garantiu a Jeremias que ele seria salvo. Por isso que eu comecei dizendo que tem palavras que Deus diz, é isso. Em outras, Deus vai permitir que aconteça. A gente nunca quer. A gente quer viver os milagres que Jó recebeu depois, mas o processo a gente não quer. E o texto nos mostra aqui que esse mesmo rei que autorizou isso, ele fala, vá lá e tire ele de lá. Agora, irmãos, a média de altura, se eu não vou errar, de um homem da região deles, do Oriente, é de 1,70 m, 1,80 m no máximo. É difícil você achar pessoas maiores que isso. Tem, mas não é. A faixa de estatura é de 70 a 1,80 e pouco, no máximo. 30 homens para tirar o homem de lá. Qual a profundidade você acha que era essa cacimba? Qual é a profundidade que você acha disso aí? Veja o que o rei fala para ele. Reúna 30 homens e tire ele de lá. Como é que eles tiveram que tirar Jeremias de lá? Isso é coisa de homem mesmo, né? Ou de mulheres valentes também. Tem muita mulher aí que deixa os homens lá não sei onde. Um segurando no outro, que amarrou no outro, que foi descendo de cabeça para baixo. Jeremias está lá embaixo. Agora, olha os cuidados de Ebed-Meleque. Ele vai primeiro na despensa, lá no palácio, pega roupas velhas que já estão amaciadas, que já estão afofadas, desce através daqueles homens lá embaixo. Jeremias está, segundo o texto, atolado já até aqui, não pode mexer. Não adianta jogar a corda para Jeremias, porque se jogar a corda, no que ele vai mexer vai afundar mais. E outra, as cordas vão machucar ele aqui debaixo do braço. Detalhes que a gente não espera. Ainda vou pregar sobre uma série dessa. Detalhes. Eles descem, passam primeiro a roupa por ele aqui, depois passam a corda, para depois tirá-lo das profundezas. Quem é o cara que está cuidando dele? É um judeu, não é? É um cuxita. Irmã Lourdinha, Deus sabe como cuidar da gente. Quando eles tiram, eles se reúnem, eles levam Jeremias para o rei. O mesmo
fantoche que está lá julgando. Aí o texto diz que levou a terceira entrada. Precisamente, não há um registro. Qual seria essa terceira entrada que o autor dá a esclarecer? Mas subentende que essa terceira entrada é uma das passagens especiais, particulares, do palácio para o templo. Recentemente, aquela especialista Aline, junto com o Rodrigo Silva, descobriu, numa das escavações agora, um túnel que pode ser este, que ligava o antigo palácio do rei Davi a uma entrada reservada para ir para o templo. É por lá que o rei se deslocava quando queria estar em secreto, falando e adorando o Senhor, até por causa das guerras. É nesse local, provavelmente, que Zedequias tem uma conversa com Jeremias em particular. E do verso 15 até o verso 19, aproximadamente, ele fala assim: Jeremias, me conte tudo. Não tem desculpa, não tem perdão, né? Está tudo bem. Afinal de contas, eu sou o rei e eu te salvei. Eu mandei te matar, mas eu te dei o escape. Né? Ele diz assim: me diga tudo o que Deus te falou. Aí Jeremias fala: se eu te contar, você vai me matar, ou você vai me entregar para que eles me matem. Jeremias fala para ele assim: se eu falar para você, você não vai me matar? Esta frase de Jeremias, olha na sua Bíblia, está com ponto de exclamação ou ponto de interrogação? Quem me responde? Ponto de interrogação. O que isso significa? Oh, irmãos, como estava o emocional de Jeremias? Sujo, sofrendo. Olha o ponto, ele fala: se eu te falar a verdade, você não vai me matar? Chega a dar uma mistura de ira, de raiva, de pena, né? Ao estado emocional que conseguem deixar um homem de Deus. Misericórdia. Olha o estado emocional. Jeremias fala: se eu te falar o que Deus falou, você não vai me matar. Dias sem comer, porque o Ebed-Meleque fala: ele está sem pão há vários dias, ele vai morrer. Sem água. E quando Jeremias está diante do rei, detalhe, nessa passagem secreta, os oficiais não tinham acesso. Ali, naquele momento, não. Porque é um encontro particular. Gente ruim. E o rei fala: eu não vou te matar. Ele disse: Senhor, se eu te falar a verdade, o Senhor vai me matar. E o que passava possivelmente na cabeça de Jeremias? Que o rei poderia mandar ele para a mão dos egípcios para maltratar ele. Porque, como estavam aliados com o rei Zedequias, a ideia é que os egípcios, já derrotados por Nabucodonosor, que estava os derrotando no cerco, precisou se ausentar, falou: no popular de hoje, traíra, foi você então, né? Que todo esse tempo lançou maldição sobre nós, que falou mal. Se os da casa estavam fazendo assim, o que fariam os egípcios? O receio de Jeremias era que, se ele falasse a verdade, ele poderia morrer. Só que nós não estamos falando com um homem que está em pé, barbeado, forte, tomou café, almoçou, convicto. Não, irmão. Nós estamos falando de um homem que foi quebrado no pau. Você acha que os caras que estavam com bronca dele falou: amarra ele sem machucar? É nada, irmão. É nada. Era pá, daqui para lá. Bicuda, daqui para lá. Seu safado, sem vergonha, traíra, jogando o povo contra nós. Então você vai ver agora. Quando tiram ele de lá dias depois, a Bíblia não diz quanto tempo, esse homem está debilitado fisicamente. A fé não está, mas o emocional aqui está.
Ele pergunta para o rei: o senhor não vai me matar? Você olha para o texto. Que ponto a maldade pode fazer na vida de algumas pessoas? Que emocional. O rei disse para ele: não vão, eu não vou fazer isso aí. Mas se você me falar a verdade. Jeremias então disse para ele: rei, o Senhor me disse novamente que se o Senhor, verso 17 e 18, se o Senhor se entregar, Deus vai poupar a sua vida, vai poupar a vida da sua esposa, vai poupar a vida dos seus filhos. Os príncipes não vão perder as esposas. Mas se o Senhor se recusar, Nabucodonosor vai entrar, vai levar suas mulheres, elas vão chorando daqui para lá. Detalhe, elas vão ser entregues. Quando você escuta aqui que elas serão entregues para os oficiais, você acha que elas vão virar o quê? Mulheres. O que vocês acham que vão acontecer com aquelas mulheres? Vão trabalhar de jardinagem, não é verdade? Serão dadas como despojo de guerra. Mulheres dos príncipes não eram feias. Não tem como. Era só... Por que vocês acham que elas iam servir? Oficial tal, elas aqui são tuas. Tuas. Presente. Posse. Já dá para entender, né, querido? O que ia acontecer. O profeta está falando: não faça isso. Se entregue. Poupe. E ele fala com amor. Olha para o texto. Jeremias está falando: pelo amor. Você pode evitar isso. O Senhor pode evitar. Aí o verso 19. Aparece um frouxo. Um fraco. Que diz assim: receio-me. Isso é um rei. Pior do que uma casa com um pseudo ser com autoridade, é uma casa com um ser que não toma postura, que não tem autoridade. Por isso vira bagunça. Todo mundo faz o que quer, fala o que quer, come na hora que quer, fala palavrão, vai na escola quando quer, faz o que quer. É o que esse demônio dessa geração está fazendo aí. Um rei, um homem que comanda uma nação, diz assim: eu receio que se você contar, primeiro ele diz assim: Jeremias, se eu me entregar, eu temo que eu vou sofrer retaliação de gozação por parte dos desertores. Sabe de quem que ele está falando? Isso aqui dá outra mensagem. Dos desertores. Eu disse que pior do que o inimigo declarado é um falso amigo. A hora que o couro estava comendo, alguns desses aqui já passou para o lado de lá. Não vou entrar no campo espiritual aqui, não. Estou dizendo no campo físico, já passou. E sabe qual é a preocupação do rei Zedequias? É que quando ele se entregasse, as pessoas iam dizer: aí, fracote, frouxo, que já era mesmo. Se entregou, né, ô ão? Aí, e ele queria manter a posição de rei. Ele não aceitava que ele fosse criticado, que isso trouxesse contra a sua imagem, e que isso seria uma palavra de vergonha para ele. Alguns teólogos afirmam em dizer que Zedequias ama mais a honra de homens do que honrar a Deus. Então, ainda que morra, ainda que as mulheres sejam escravas sexuais, ainda que os filhos sejam levados, o que vale é o agora. Pois bem, algumas frases do momento: meu corpo, minhas regras. Você é livre. Faça o que quiser. Frases de efeito que marcam uma geração,
que está mais preocupado em agradar a turma, a pá, o grupo, do que se posicionar. Então, ele prefere mais honrar o que as pessoas, ele teme que a honra dos homens possa ser diminuída para ele. Mas, irmão, é morte. É morte. É a pregação do evangelho de salvação hoje. Arrependa-te, conserta-te, abandona, volta, reconcilia, aceita Jesus. Mas o que os meus amigos lá do esporte vão falar? O que os meus amigos da delegacia vão falar? O que os meus vizinhos vão falar? Está preocupado com isso? Mas a palavra de Deus é: entregue-se. Renuncia e entrega. Ele diz para o Jeremias: eu tenho receio que se eu fizer isso, eu vou passar vergonha com aqueles que já se renderam, que já estão para o lado de lá. Jeremias fala para ele: rei, você precisa tomar uma decisão. Na verdade, o que Zedequias está dizendo: eu não posso suportar a vergonha de sair conduzido. Orgulho. O nome disso aqui é orgulho. Prefere expor a família. Uma palavra para uma reunião de homens. Prefere expor a família do que tomar uma atitude que vai salvar a família. Orgulho. Prefere tomar uma decisão que vai salvar o casamento, que não vai botar o marido para fora, que não vai perder os filhos, mas mantém a posição. A única coisa que Deus falou para ele: Zedequias, se entregue. Nem você vai escapar. Mas o que ele fala para Jeremias? Segunda resposta, ele diz: os meus oficiais não vão me suportar. E a última coisa que ele fala é o seguinte: eu não posso conviver com os meus oficiais imaginando que eu me entreguei. Irmãos, a casa está caindo. Ele viu os filhos dele serem assassinados e depois furaram os olhos de Zedequias, e a palavra do Senhor se cumpriu. Então ele diz assim para Jeremias, e eu fico olhando essas coisas, e ele diz assim: não conte nada dessa conversa que nós tivemos. Verso 22 a 24. Te lembra um rei que rasga o manto de um outro profeta? Vamos ver se você está bom de Bíblia. Qual o nome desse rei? Saul. Samuel fala para ele assim: o Senhor não quer mais você. E Samuel vira as costas, vai sair. Ele pega na orla do manto de Samuel, rasga e diz assim: pelo menos fique comigo para que a tropa não perceba que há um... Ele está mais preocupado com a honra da tropa que a honra para Deus. Quando ele toca e Samuel anda, ele rasga, Samuel fala assim: hoje o Senhor rasgou o reino da tua família. É outro que podia ter mudado a história e não mudou. Aqui Zedequias, por mais que o profeta tenha falado com ele com seriedade, com amor, foi em vão. Eu sempre digo para essa moça aqui, Fernanda, tem horas em que mesmo sofrendo, mesmo padecendo, algumas pessoas não vão mudar. É ruim. Onde o Senhor tirou isso? Aqui. Você viu alguma ação de Deus aqui que permitiu um demônio entrar em Zedequias? Não, uma decisão aqui. Vou perder tudo, mas não volto atrás da minha decisão. Frases que eu, como pastor, já ouvi algumas vezes na vida, aqui dentro. Pelo amor de Deus, irmão, repreenda essa palavra que você falou. Não repreendo. Falou: repreenda, rapaz. Eu não retiro. Se me tirar isso, acontece aquilo. Eu disse que o Senhor seja juiz entre eu e você. 5 meses depois, estava fazendo velório. Essa posição. E ele fala: não conte que nós conversamos, porque se você contar, eles vão te matar. Verso 27 e 28.
quando Jeremias está sendo levado, aí sim, para o pátio da guarda, os oficiais encontram ele e falam: o que o rei falou com você? Ele repete a história que o rei mandou falar. Aí Jeremias, que já tinha ficado lá na casa do cárcere, que era a casa de Jonatas, agora foi para a casa de Melquias, mas no caso na cacimba. Agora eles colocam Jeremias no pátio da guarda. E os guardas, os oficiais, ficaram satisfeitos com isso. E eu fecho aqui com o verso final. A Bíblia diz que Jeremias ficou lá até o dia que Jerusalém foi tomada e queimada. Ou seja, Jeremias ficou vivo. Ele não foi morto. Porque o príncipe da guarda, o general maior do rei da Babilônia, quando encontra Jeremias no pátio da guarda, que foi o último lugar que foi tomado, ou seja, na prisão, ele tem uma palavra, a gente vai ver isso no final do estudo. Ele diz assim: nesse homem não toque. As trevas às vezes valoriza mais. Não porque é amorosa. Nabucodonosor fala: não toque nele. Se ele escolher ficar lá, deixa ele ficar. Se ele quiser vir para cá, vem para cá. Não amarre, não algeme, não bata, não fala. O que ele falar. Interessante, Fernanda. Interessante, Sueli. Interessante, presbítero, pastor Luiz. Porque às vezes quem é de fora valoriza mais. Tem mais respeito. Mais temor. O livro O Princípio da Honra, ele conta uma história sobre essa aí. Que um determinado pastor fazia mais milagres fora da sua igreja do que na igreja. Ele prega numa cadeia, a pessoa se converte, acontece tudo. E na igreja dele não acontecia isso. Porque o princípio de honra tem lá. Ou seja, quem deveria de estar comendo, bebendo, recebendo essa unção. Às vezes, a Bíblia diz, no verso 28, que Jeremias passa o resto da sua vida, nos seus dias, naquele tempo, não o resto da vida dele, mas naquele tempo, ele é mantido lá. Lá tem pão, lá vai ter água. Ele está preso, mas Deus está cuidando. Acontece tudo que Deus falou, e Jeremias, então, é solto, Jerusalém é tomada, e ele vai viver segundo o que Deus falou e o que ele quer. A gente termina dizendo o seguinte, voltando àquilo que começamos no início. Deus prova que guarda aqueles que confiam na sua promessa e que guardam na obediência a sua palavra. Deus sempre guarda. A gente padecendo aqui ou não padecendo aqui, de uma certa forma, ou de uma forma real, nós teremos a certeza, conforme a palavra nos fala, de uma vida após essa vida, garantida pelo Senhor. Uns para gozo eterno, outros para a perdição eterna. Mas o que a gente aprende com esse texto? Que quando Deus fala, Deus cumpre. Ficar correndo atrás de profecia é para infantil, para amador, para molecagem. Está cheio. Já contei para você a história disso aí, várias. Profeta, eu quero ouvir alguma coisa, assim diz o Senhor. Esse homem tinha um profeta no terreno de casa, no palácio. Mas a palavra do profeta era: conserta-te, renuncia, se entrega. Ele não quis ouvir. Eu fiquei pensando nesse texto, porque muitas das vezes, desculpa, irmãos, parece injusto. Mas isso se chama soberania de Deus. Às vezes a gente é meio menino na fé. Menino. Já com 55 anos, menino. Embora pareça um menino mesmo, né? Sabe quando? Papai Noel. Deus não me deu. Não estou reconhecido. Vou embora. Rapaz, senta o sossego facho. Aprende a obedecer. Deixa Deus tratar com você. Para de palhaçada. Não adianta você ficar indo para lá, para lá, para lá, para cá. Já tomou galhada para um monte de lado. Senta aí, obedeça. Espere o tempo de Deus. Não quero, não vou. Para mim,
que sou marcado pela minha ação de carnalidade, desobediência, eu sei o quanto custa fazer o que Deus falou para não fazer. Tem coisas, situações, que a gente vai dizer, ah, Senhor, mas como pode? Davi falou isso. Eu não entendo. Mas não é só Davi que falou, né? Aqui também tem mais gente. Como pode? Fulano está lá prosperando, não tem uma ruga. Está tendo eco aí? Está tudo em cima. Está no lugar. Ele diz que faz tudo certo. Eu também já pensei assim. Na minha cabeça, às vezes a gente não está bem. Não estou entendendo. Além de tudo, eu sou o réu. Mas pode ser que seja só eu. Não tem hora que a gente, o Espírito Santo, isso é coisa minha, né? Deus fala com cada um do jeito que Ele quer. De vez em quando o Espírito Santo fala, e aí? Fala comigo. Mas ele, não fala comigo hoje. Estou bom com o senhor, não. Dá licença. Estou me zoando. Ih, não dá nada para esses caras. Custa mandar um rainho? Só eu pensei assim? Custa mandar um... Vai ficar meio... Depois cura. Você já pensou que se Deus... Ainda bem que não leva em conta certas coisas. Eu não te entendo. Não consigo sair desse carro. Está mais arranhado do que não sei o quê. E não sei o quê. O cara está aí com um carrão, fazendo festa todo final de semana, perturbando a minha vida. Tem alguma coisa errada. E de vez em quando vem os de Baal. Acho bom você dar uma visita lá no terreno. Deus nunca prometeu tranquilidade, não vai ter guerra. Mas aqui no caso de Jeremias, perceba que Deus falou que ia salvar, Ele salvou e guardou. Ninguém que confia em Deus, espera em Deus, ainda que padeça, ainda que as meninas da igreja não entrem no YouTube do pastor, não cadastrem, mas não são todas. Mantenha-se firme nos promessas de Deus. Que há de ter quebrantamento no coração. E outros, talvez elas possam arrumar, por causa disso, mais 50 cada uma, mas aí é milagre, né? Mas veja bem, às vezes eu sou assim, estou falando de mim, sem hipocrisia. Não estou aguentando mais não, Deus. Está difícil demais. Poxa. Deus fala, mas o que tem de novidade que você está contando para mim que aonde que eu te enganei, Kleber? Aonde que eu te enganei? Aí de vez em quando, estou falando de mim. Deus me mostra assim, eu não estou com você? Aí Ele faz assim, não estou com você? Aqui estava bom, né? Aqui estava bom. Aí eu digo, aí quita, né? Porque nas coisas boas, Deus está. Nas coisas e provas que eu passo, eu quero dizer que Deus não está. Não, Deus está com a gente. Quem confia no Senhor, obedece a sua palavra, pode descansar a tua alma. Deus não perde o controle. Deus abençoe sua vida. Fique em pé e vamos orar em nome de Jesus.